Pequenos gestos e realmente ação dão resultado. Como eu já tinha começado capoeira, eu achava aquilo fantástico. Porque eu podia tocar, eu podia lutar, eu podia me colocar, né? Eu achava que mais gente tinha que ver aquilo. Essa galera tem uma condição de guerreiro, de luta muito forte. E se eles tivessem esse desafio, o resto viria automaticamente. Ele fez minha vida mudar. Sempre está ali motivando, fazendo com que a gente caminhe pelo lado certo. Dessa forma, você vai transformando esses meninos em protagonistas da história deles. Vai buscando a sua vitória. A hora ela vai chegar. Minha escola de capoeira nasceu dessa vontade. Eu despertei o guerreiro dentro delas. Daí veio junto a autoestima, a resiliência, a motivação. Somos poucos, mas podemos cuidar de muitos. Quando a gente dá condição, elas vão à luta. E daí o otimismo aparece todo dia e em todo mundo. Tá ligado? Tá ligado. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Gil Domingues, eu sou autora de Luz do Norte, que vai sair pela galera em 2022. E eu tô muito, muito, muito animada para falar com a Vi Schwab e saber tudo sobre os projetos dela. Não sei se ela tá ouvindo a gente ou não. Ah, ela tá ouvindo a gente? Eu só me vejo ali, então. Ela tá online, né? Okay. Hi. First of all, I am such a fan of your work. It's so great to be talking to you. I'm sure they have told you, but I'll be saying the questions in Portuguese and someone will translate them for you. But thank you so much for being here with us. Então vamos lá, vamos para as minhas perguntas. Thank you. Então vamos lá, vamos para as perguntas. E a minha primeira pergunta é, eu acabei de terminar Eddie LaRue e eu queria saber se você faria o mesmo acordo que a Eddie fez com a escuridão, de trocar a sua capacidade de ser lembrada pela imortalidade. I mean, it's a very difficult question. I think É uma pergunta muito difícil. Eu nunca pensei sobre isso. Eu acho que é uma coisa que traz um certo medo. André, eu não consigo traduzir, eu não ouço ela, só estou ouvindo a minha voz. 1 second, V. I think they're having some technical issues here. Eu também não estou ouvindo ela. Pede para ela falar. Ele tá deixando lá, só um instantinho. Could you... Probleminhas técnicos, né, gente? Could you say something? Because the other interpreter cannot hear you. I think they're having some technical issues here. Just keep speaking. Let's see if it works. André? No, nothing yet. I'm so sorry. A voz dele está entrando para mim agora. Tá mexendo no remix. Acho que agora foi. Just 1 small second, V. Pede para ela dar bom dia de novo. Just let's just say hi to everyone again, just to see if it works. All right. Bom, ok, eu estou feliz de estar Seem to be aqui. having some technical issues. Pessoal que está aqui na arena, vocês agora conseguem me ouvir? Quem está falando voltar é a a tradutora. falar? Se vocês estiverem me ouvindo, façam sinal. Ok, beleza. Pode voltar? Acho que ok, agora tá acho que a gente voltou. We are Acho que resuming voltamos. the presentation. É, Back again. I think we're back. Vocês conseguem me ouvir agora, né? Diz pra ela que sim. Ok, go on. Ok, go on. Okay, you can go on, V. All right. Ok, agora todos conseguem me ouvir. I can hear you. I don't know if the translator can hear you. So that is the... Avisa pra ela, é você que tá falando com ela. You can speak, V.
Okay, I need to answer the question again? Então eu preciso Yes. responder a pergunta de novo? Yes, it's better if you Tá, mas eu posso... Pode voltar? Yeah. Bem, eu estava dizendo que eu acredito que Because I a conexão dela está muito ruim. Eu penso muito parecido. Eu não sei se eu trocaria, porque muito tempo eu não sei o que é o tempo sem as memórias, que eu acho que é o ponto da história, né? without memories. And I think that's the whole catch of the story. Aumenta um pouquinho. I think it's a Eu really acho lonely que life. é realmente uma vida muito solitária a de um escritor. A gente cria as nossas próprias histórias, então talvez seja mais fácil ter a ideia de não ser lembrada. Eu fico pensando como que as pessoas vão Certeza. reagir às minhas histórias. Uma outra coisa que eu queria te perguntar é que esse ano eu, através de um projeto aqui do Brasil chamado Noveletter, eu conheci um termo que é o romantasia, que são livros de fantasia que tem o romance como aspecto principal. E eu senti que Addie LaRue se encaixa muito nessa definição e eu queria saber, na sua opinião, qual que é o papel do romance nas histórias fantásticas e da fantasia nas histórias de romance. It's interesting because É interessante porque eu não pensei muito no romance no início. Na verdade, esse é o primeiro livro que eu estou escrevendo que tem um romance logo de cara. E eu nunca ouvi falar desse termo antes, mas eu realmente gostei dele. Eu geralmente penso que eu fujo do romance nas minhas fantasias, porque quando nós apresentamos o romance numa história, por alguma razão isso passa a ser a coisa mais importante da história. Tanto de perspectiva de marketing quanto de críticas, tudo fica subordinado ao romance. E eu acho que há muitas dinâmicas lindas entre os personagens e o romance é uma delas. E eu não quero perder os irmãos, a família, as adversidades, os inimigos. E eu gosto de botar tudo isso junto. Mas eu vou dizer sim, é um romance, mas todas essas relações ainda estão aí. Então eu acho que é muito óbvio que quase todas as fantasias têm um romance, mas há uma preocupação de que quando você apresenta o romance em algo, é como misturar tinta na água. Isso é tudo que as pessoas veem. Você acha que uma parte disso tem a ver com você ser uma escritora mulher? Porque eu sinto que escritores homens, eles podem escrever romance nos livros deles e acaba que isso não toma a frente do marketing, da comunicação, etc. Você sente que isso tem a ver ou não? Sim, eu acho que realmente tem um elemento de identidade do criador em que nós filtramos todo o conhecimento, todo o contexto através da identidade do criador, que é um desserviço à história que nós estamos contando. Concordo plenamente. I couldn't agree more with you. Uma outra coisa que eu gostei muito em Addie LaRue foi como você tratou dos temas de saúde mental. Então, você falou sobre solidão, sobre abuso de substâncias, sobre vários temas que são muito delicados. E eu queria saber, assim, como que você lida com esses temas nas suas histórias e por que você acha importante falar deles? Bem, agradeço pela pergunta. Quer dizer, isso é um assunto muito pessoal. Eu acho que tem dois dos elementos mais pessoais nessa história para mim, que são as sexualezas, e elas são necessárias. Então é muito importante tanto para o Henry quanto a Eddie, mas principalmente para o Henry. Porque quando o Luke chega a ele está na pior noite da vida dele. E eu penso muito sobre
quando essa mudança acontece para nós. A maior parte de nós não tem mudanças na vida para um lugar bom. A gente faz uma mudança só porque a gente acha que é necessário. Então, o que faz com que uma pessoa, impulsiona uma pessoa a fazer uma negociação que não seja do melhor interesse para ela, um negócio de desespero? Então, eu acho que tudo está ligado a uma história de imortalidade, a uma história de por que a gente faz as escolhas que a gente faz. Uma vez eu ouvi um suicida descrever isso como uma solução permanente para um estado temporário. E o fato é que nós nem sempre pensamos no nosso futuro, nem sempre a gente pensa no longo prazo, ou como que a gente pode ser feliz nesse exato momento em que a gente existe. A não ser que a gente tenha um ataque de pânico ou ansiedade, aí a gente pensa, mas vai ser um momento em que você vai tentar fazer de tudo para se sentir melhor. E se sentir melhor não significa se sentir bem. É só não se sentir o que você está sentindo ali naquele momento. Essa parte do livro foi muito importante para mim, porque eu tenho ansiedade e eu me vi muito nessa situação. E você falou do Luke, do personagem da escuridão, e eu fiquei muito interessada assim, em saber como que você construiu a caracterização dele. Até porque, de certa forma, ele é um deus, mas de certa forma ele é um homem. E eu entendi muito a relação dele com a Eri, especificamente, como uma relação que tem aspectos de uma relação abusiva. Você poderia falar um pouquinho mais sobre o Luke, sobre a caracterização dele? Sim, claro. Eu acho que o Luke é bastante simples. Ele é o seu ex-namorado abusivo. Ele não é uma boa pessoa, mas a gente precisa lembrar que ele não é uma pessoa. Eu queria muito escrever sobre um deus antigo, e quando eu penso nisso, ou deuses com outras características que existem, com outras características. Então, quando os deuses podem ser seguidos, eles começam a representar as pessoas que valorizam eles. Então eu escrevi o Luke assim, como esse Deus, quer dizer, ele precisa ser imaturo, ciumento, mimado, todas essas coisas que eu acho que adicionam também um certo poder, o que faz com que seja uma combinação muito tóxica. E eu acho que é muito importante pensar no Luke como um namorado abusivo. Eu adorei essa descrição, porque uma coisa que eu achei que você fez, que é muito incrível, é que ele é um deus, mas ele é um deus com um D em minúscula, né? Ele é mais próximo de da ideia que a gente tem dos deuses gregos, que são mais perto das pessoas do que um deus assim perfeito. Então eu adorei isso, eu achei isso muito, muito incrível. Eu queria voltar numa coisa que você mencionou, que é os aspectos de Eri LaRue que são mais importantes para você, são a saúde mental, né, a ansiedade, depressão e a sexualidade. Eu adorei que os personagens principais de Eri são todos queer, mas a história não é sobre eles se descobrirem queer, ou eles saírem do armário, ou como isso afeta a vida deles. Isso foi intencional? Com certeza, 100%. Eu não estava aí, não saí do armário como adolescente, então não preciso desse tipo de história. Para mim foi depois de adulta, em outros termos. Então o que eu quero são histórias de existências em que a gente tem um espaço na narrativa e não é simplesmente um enredo. Então, claro que nós temos personagens marginalizados que têm um espaço nessa história porque a identidade deles serve para um propósito ou para um ponto do enredo, e eu queria que as pessoas tivessem seus espaços, porque a identidade é uma coisa tão pessoal, a sexualidade é tão pessoal, mas para algumas pessoas é tudo isso, é uma coisa de definição, mas para mim talvez a minha sexualidade seja 15% da minha identidade. Eu não preciso ser tudo, e certamente eu não quero ser a única razão de estar na história. Então eu tomei a decisão
com essa narrativa, e eu só queria um personagem para existir homossexualmente da mesma forma que os heterossexuais, sem uma explicação, sem ter que ter um ponto de conflito. É só parte da história, é parte da identidade. É muito interessante porque eu também adoro narrativas assim, mas a Eri, para mim, se descobrir queer faz sentido também no sentido de que se ela fosse a sexualidade dela, ela não poderia viver a sexualidade dela nos anos 1774. Então isso é muito poético para mim, que ao longo do tempo ela consegue viver também quem ela realmente é. De certa forma, uma leitura que eu faço é que o Luke, ele é um namorado abusivo, como você descreveu, mas ele também dá liberdade para ela. E é uma dicotomia, né? Então, como é que você vê isso? Porque, afinal de contas, ele deu todo o tempo do mundo para ela porque ela pediu. Então, mas ele é um personagem terrível. Como que você vê isso? It's complicated. É complicado, é bem complicado. Eu acho que as pessoas são confusas e eu geralmente penso que onde a gente falha com os personagens é não trazer essa confusão toda. Eles não são arquétipos, eles são indivíduos e a gente tem que pensar em indivíduos como nós, que são realmente cheios de tudo e nem sempre é simples, não é preto no branco. Dizer que isso é bom, ou isso é ruim, ou isso é amor, ou isso é possessão. É complicado e é ainda mais complicado pelo fato de que, sim, o Luke é uma pessoa horrível, ele não é uma pessoa. E a Eri não é humana, ela não é mais humana. Então, de certa forma, eles são as duas únicas pessoas que vão conseguir tentar se entender por causa desses 300 anos entre eles. O Luke sempre vai entender a Ed de uma maneira que ninguém mais vai, mas como ele construiu esse curso de vida, então a gente não pode nunca esquecer esse controle que ele está tendo na situação. Sim, ele realmente é o mais importante ali, porque ele é o único que entende, porque ele é o único que lembra dela, ele é o único que lembra dela porque ele amaldiçoou ela. Então não é, quer dizer, não é uma coisa inocente, não é uma experiência boa, é um poder extremamente abusivo, mas ao mesmo tempo isso não deslegitimiza os sentimentos que a Ed tem por ele, em termos do fato de que ele, sim, ele lembra dela e entende ela, e de que eles têm tanta história. É muito interessante você descrever o personagem em relação a outro. E eu estava olhando o seu Instagram, estava te stalkeando um pouquinho, e eu vi que você postou uma fanart de 2 personagens dançando, e você falou que para você a relação entre os personagens é como uma dança. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? I think all Eu acho que antagonistic relationships todas essas relações antagonistas nas minhas histórias são como danças. Não é, de fato, uma dinâmica que eu geralmente defino para um interesse entre um protagonista e o seu amado. Isso é muito fácil ser descrito como uma dança, mas eu não penso nisso como uma dança. Eu penso no protagonista e no antagonista como dançarinos. E então precisa haver um ritmo, precisa haver um empurrão e um puxão, um tem que liderar e o outro tem que seguir. É muito ação e reação. Então, sempre quando eu estou trabalhando nessa dinâmica central do livro, que nem sempre é o protagonista com o seu amado, quer dizer, nós vamos ter um protagonista e um amado que vai ser, de fato, um antagonismo. Mas eu penso nessa dança como a versão mais fluida de uma luta, que é a coisa que está acontecendo entre os 2 personagens, seja a Ed e o Luke, ou seja Stellara Bar ou qualquer outro. A gente tem pessoas que estão ali e que estão numa relação de intoxicação, um empurra, o outro puxa, porque os 2 querem liderar. Você escreveu, o processo de escrever Eri e de pensar na história, eu sei que levou bastante tempo. Eu acho que são quase 10 anos, não é, que você ficou com essa história?
Me conta mais, se você puder, um pouquinho do porquê que foi tão longo esse processo e o que precisou acontecer para você se sentir pronta para contar essa história. Sim, eu já fiz histórias que eu levei 3 anos ou 3 meses. Essa eu acho que é a mais longa, que levou quase uma década. E não há uma razão específica para isso. Eu diria que os primeiros 2 ou 3 anos foram porque eu nunca comecei uma história antes de saber do final dela. Eu trabalho de trás para frente. E então, nesses 2 primeiros anos, 2 ou 3 anos, eu pensei em algumas características da Ed e do Henry, mas eu não conseguia pensar tudo nos primeiros anos. Eu sabia da história e com 5 anos eu descobri o fim que eu queria, mas eu não estava me sentindo segura para escrever. Eu só sabia que não seria tão bom assim naquele momento. Eu não me achava boa escritora, quer dizer, eu estava chegando lá, mas eu não estava lá. Então, mais ou menos com 7 anos, quer dizer, eu nunca parei de trabalhar nela, nunca parei de pensar nela, mas lá pelo 7º ano, a minha antecipação virou medo. E, de repente, eu me vi relutante a escrever essa história. Eu tinha partes dela, eu tinha um formato, mas eu estava relutante para escrever porque eu não queria arruinar tudo. E outra coisa que eu posso dizer, se você não é um escritor, é que a maneira como eu penso em livros é que nós temos essa ideia na mente e, contanto que ela esteja na mente, ela é perfeita, ela é sem falhas, ela parece um vaso de vidro muito bem feito, mas aí escrever aquela ideia, escrever a história, é realmente quebrar aquele vidro, jogar o vaso contra a parede. Ele está quebrado, ele não serve mais para nada, é a pior versão dele. E aí revisar a história é juntar os pedacinhos e esperar que a gente consiga ter um pouco do brilho naquele vidro, e eu não queria quebrar isso. Eu tinha aquele vaso tão perfeito na minha mente e eu sabia que não ia ser tão bom no papel quanto na minha mente, então essa ação de traduzir para outra forma me assustou. Então, por muito tempo, eu pensei, bom, talvez eu não escreva, talvez possa ser uma história que viva na minha cabeça. E por quase uma década eu fui levando isso, e aí eu vi que eu tinha que escolher entre o perfeito, mas não feito, ou imperfeito, mas feito. E aí eu teria que escolher entre não escrever um livro, mas... E aí, todas as histórias são imperfeitas, isso é parte da natureza dos livros. Então, finalmente, eu decidi escrever essa história e entender que ela seria imperfeita, mas que isso seria melhor do que não escrever. Ouvir você falar sobre arte e sobre o processo de escrita me lembra que a Eri é uma artista e você fez ela para ser uma artista. E eu me pergunto se você tem alguma razão para isso. Bem, eu me graduei em História da Arte, eu sempre pensei em arte, eu sempre fui fascinada por artes, especificamente pela inspiração que ela traz. Como escritores, nós somos artistas que lidamos com inspirações e algumas vezes a gente não sabe de onde isso vem. A gente, às vezes, só quer colocar a mão ali e a gente precisa lidar com esse espaço de uma musa, que é o que a Ed é. Então, eu sempre estive muito interessada no produto final da arte, mas também sobre o processo de criar arte. Então, desde muito cedo eu percebi que eu podia ser criadora, eu tinha essas ideias que eu poderia trazer de memórias e podia trazer na personagem algo que daria às outras pessoas ideias e deixar as pessoas interpretarem a arte e a narrativa. Então, a gente perde a propriedade da história, a gente perde a glória, o que é interessante porque muitas das pessoas com quem o Luke lida, por exemplo, fazem isso porque elas querem a glória, elas querem a imortalidade, a fama, o orgulho, o produto, e para a Ed é perceber que ela pode ter a arte, mas nunca a glória. E tudo bem, tá tudo bem para ela. Falando de arte um pouquinho mais e de processo,
além de você ser uma romancista, você escreve para histórias em quadrinhos. Eu sei que você está trabalhando, já trabalhou em roteiro, e várias formas de pegar uma ideia, uma história e transformar ela em alguma outra coisa. O que você leva da sua experiência como romancista para esses outros projetos e o que você tem que aprender de novo? É realmente interessante. Eu sempre me considerei como uma escritora cinemática, mas, quer dizer, quando eu sento para escrever a história, eu passo um filme pela minha cabeça e escrevo de maneira que eu espero que o mesmo filme passe na cabeça de vocês, porque é uma coisa muito estranha, eu sei, uma maneira estranha de escrever livros, mas significa que quando eu tenho livros e filmes e etc., eu sempre estou fazendo da mesma maneira. Um livro é a forma mais estática e imortalizada. Então, quando eu coloco palavras ali num romance, se eu não escrever, tá ali. E toda palavra que eu escrevo é uma palavra que o leitor vai ler. Então, é a forma mais direta, aquela coisa meio de você ser um deus, um criador, porque você tem um controle muito firme de tudo. E quando você escreve um script, seja para uma revistinha, para TV ou para um filme, muito do que você está escrevendo nunca vai ser visto pelo público. Muito do que você está escrevendo é instrução para outros criadores, para que eles possam interpretar isso. Então, o diálogo, mesmo o diálogo, por exemplo, num programa de televisão que eu escrevo, o diálogo vai ser interpretado por um ator que vai trazer todo um outro nível para isso. As instruções que eu escrevo nos scripts vão ser ilustrados. Vai ter uma grande parte ali que vai ser adicionada. E então é uma coisa muito colaborativa. E então, quando o meu processo criativo está ali, é muito diferente, porque eu estou pensando em livros ou uma peça, alguma coisa assim. Então, quando eu faço isso, o ato de escrever muda muito com base em para quem que eu estou escrevendo. Quer dizer, se eu vou trazer instruções para criar a história ou se eu sou realmente a única pessoa responsável por trazer aquela história à vida para você, leitor. E como tem sido esse processo para você como artista? Essa colaboração, de repente, todo mundo tem um ponto de vista sobre a sua história e todo mundo vai modificar ela, não tem como não modificar. Como isso tem sido para você? É ótimo e é horrível. É ótimo porque é colaborativo, eu não estou sozinha, eu vejo as ideias de outras pessoas. E é horrível porque eu sou muito controladora e eu preciso passar a propriedade de alguma coisa para alguém. E é difícil para mim, porque eu realmente quero ter uma tradução direta da minha mente para qualquer coisa que as pessoas estão consumindo. Então, em bons momentos, é ótimo, é extraordinário, porque eu tenho artistas e diretores e atores incríveis, pessoas que estão lendo as minhas histórias e estão levando para lugares que eu nunca tinha pensado. Mas em dias frustrantes, é frustrante, porque não é exatamente o que eu teria feito, então é um exercício de aprendizado, porque há uma diferença entre ruim e diferente. Quando você é um autor, não tem diferença, você tem controle de tudo, mas quando há outros criadores, outras vozes, outros cozinheiros na cozinha, digamos, você precisa abrir espaço para o entendimento dessas pessoas também. Então, não é nada que vai ser feito na esfera visual sem uma equipe. Então, a gente precisa abrir espaço para outras pessoas, para colocar a marca delas também na história. E isso realmente é uma experiência de aprendizado que vem dos romances, onde o meu nome está na capa do livro, e se as pessoas não gostarem, elas vão vir reclamar comigo. E então, eu sei, na esfera de publicação, nós temos uma equipe, porque tem o editor, tem a gente, tem todo mundo da publicação, mas quando as pessoas falam da história, seja boa ou ruim, elas vêm para mim.
Então, eu me sinto realmente responsável o tempo todo e muito responsável pelo meu trabalho visual, apesar de eu não ser criadora disso, mas ainda tem meu nome ali e vindo dos livros, eu sou responsável. Eu adoto essa responsabilidade, por mais que seja um esforço conjunto. De certa forma, essa é meio que a sua experiência como Eddie LaRue, porque você tem que perder um pouco dessa posse da ideia e passar ela para as outras pessoas. Você falou sobre responsabilidade, sobre quando as pessoas não gostam do que você escreve, elas vêm falar com você. E eu sou uma autora e eu tenho ansiedade, e essa é uma das coisas que mais me dá nervoso, ainda mais na época da internet, que você tem um acesso muito legal aos leitores. E eu queria saber como que você lida com isso? Como que você lida com quando as pessoas não gostam do que você escreve, não gostam de alguma coisa da sua história? O que você tira disso e como você lida com isso? Eu diria algumas coisas ficam mais fáceis quanto mais você escreve, mas eu recebo feedback e críticas e receber isso fica mais fácil, mas deixa eu diferenciar, porque tem o que eu chamaria de uma crítica produtiva, que vem mesmo antes do livro ser feito e mudanças podem acontecer, e tem os leitores que falam com você, e o ponto é, e isso não me incomoda, mas, quer dizer, talvez alguns dias não seja legal, mas quanto mais eu escrevo, mais eu percebo que nenhum livro é escrito para todo mundo. Então, quando eu escrevo um livro, eu estou escrevendo para uma versão de mim, então para um público que talvez seja ali uma luz, um grupinho que vai me ver ali naquele livro. E qualquer pessoa além desse grupo é um bônus. Eu sei que eu não posso agradar a todo mundo, então eu tento agradar uma pessoa bastante específica. Então, toda vez que eu escrevo, essas pessoas percebem isso e elas se manifestam. E elas são aquelas que dizem, eu precisava disso, era a história que eu precisava, a história que me ajudou. Então, quando você encontra as pessoas que precisam do seu trabalho, isso se torna muito fácil na forma de lidar com as pessoas que não gostaram dele, porque, quer dizer, há um grande número de histórias por aí, eu não tenho dúvidas que as pessoas que não gostam do meu trabalho vão achar um trabalho que fale com elas, e vão achar um autor, uma história, um romance, qualquer coisa, que faz com que elas sejam vistas, mas que não é a minha história. Mas aí eu tenho pessoas que se veem ali, que precisam daquela história e que acharam naquele momento que elas precisavam. Então, essa existência dessas pessoas fazem com que seja mais fácil levar esse fato de que não é tudo para todo mundo. Especialmente para quem já escreveu 20 livros, eu não espero que os leitores, inclusive os fãs, leiam 20 livros da mesma forma. Eu quero que eles digam que uns livros falam com eles mais do que outros, porque eu nunca escrevo a mesma história, então eu não estou sempre falando com a mesma pessoa. Então, é uma questão de, quer dizer, infelizmente, nós temos leitores que trazem esses sentimentos para o autor, mas, ao mesmo tempo, eu não absorvo esses sentimentos, eu não levo eles comigo, porque eu sei que esses leitores vão achar o livro que fale para eles. Eu não posso perder a oportunidade de te falar que, com os seus livros, mas especificamente com Eddie LaRue, eu definitivamente fui uma dessas pessoas no Spotlight. Eu me senti muito vista. Muito obrigada. Essas eram as minhas perguntas, mas eu queria saber se alguém na plateia quer fazer alguma pergunta. Tem ali. Não sou eu que levo o microfone. Foi? Ah, foi. I wanted to ask you if Eddie was younger in the story, in the beginning of the story, it will be different. Like the story going will be different. Eu não acho, não, porque
do tipo de escrita que tem ali. Eu acho que se ele fosse muito mais, se ela fosse mais jovem, seria uma outra história. Então, se eu falar, por exemplo, 15 anos ou 23, teria uma diferença, mas uma das coisas que eu queria fazer com a história era explorar imortalidade e falsas barganhas, e a história é sempre para homens e por homens, é sempre um personagem masculino que vive para sempre e que acaba entediado com a sua existência porque ele já viu tudo que tinha para ver, já comeu tudo, já foi para todos os lugares e aí ele está entediado. E, de fato, aqui, simplesmente mudar o gênero faz com que você tire muita autonomia, porque, historicamente, uma mulher, uma menina, quer dizer, qualquer uma com mais de 12 ou 13 anos tem as restrições da forma física. No contexto histórico, as mulheres nunca puderam andar pelo mundo com a mesma liberdade, com a mesma autonomia. Então, parte do que eu queria explorar era simplesmente a natureza do que acontece quando você coloca a imortalidade em um corpo feminino. E, então, dessa maneira, a história não teria mudado. Eu acho que eu tomei uma decisão específica dela não ser mais jovem, porque eu queria explorar a fase adulta, o início da fase adulta, ali de 20 a 25 anos, em que você começa a pensar no resto da sua vida. E para Ed, infelizmente, naquele período que ela começa na história, ela já viu que quase tudo está perdido. Então, eu queria também explorar a maneira que alguém no início dos 20 anos se comporta lá nos anos 1700 e nos anos 2000. Então, tem muita diferença de maturidade, de liberdade, de tudo. Então, há muitas razões para eu fazer isso da maneira que eu fiz, mas eu não acho que o ponto central da história teria sido muito diferente se ela tivesse, sei lá, 16 anos. Temos mais perguntas? Hey, as a writer, you know that our brains work 1,000 miles an hour when it comes to creativity. So when you write a story, do you put it all on the table and you have all of your points marked, or do you let new ideas come in and change the way that the narrative is going to work? Deixa eu começar dizendo que não há uma maneira certa de escrever, então eu posso falar só da minha experiência pessoal aqui. Eu tenho amigos que escrevem de maneiras completamente diferentes e acabam tendo um livro, então, obviamente, eles estão fazendo alguma coisa certa. O que eu sei é que eu sou alguém que tem muitas dúvidas e também muita ansiedade. E isso me ajuda a ter um caminho para seguir, ter um esboço para que eu não me perca, porque eu acho que eu estou muito propensa a ter dias ruins e querer desistir do tudo, ou surtar, querer ir para uma ilha, criar cabras. E então eu acho que ter uma estratégia, um formato para a história me mantém no caminho. Então eu começo com um fim. Eu preciso ter um fim, não só um fim, mas um fim que seja emocionante e que eu queira tanto ler. Por várias razões. A primeira é que nos dias bons eu estou muito feliz, eu estou impulsionada. E nos dias ruins eu quero desistir. Porque eu sei o que vai acontecer lá, eu só preciso chegar lá. E eu acho que o primeiro rascunho, quando você começa a trabalhar numa história, ele é muito importante, você não consegue ver os limites, isso é emocionante, mas ter um fim faz com que isso tenha uma distância que pode ser medida, faz com que seja um caminho que você possa percorrer se você continuar. Então, eu tenho o fim e depois eu tenho o formato da história e daí, conforme eu passo pela história, eu vou dando zoom nela
e eu vou trazendo flashes das ideias que eu tenho ali. E então o que eu posso dizer é que eu tento criar um espaço de descoberta, mas para mim muito dessa descoberta acontece na fase de planejamento, antes de eu começar a escrever. E eu crio esse espaço com os capítulos para elementos, para que eles apareçam, mas eu não quero ter surpresas com grandes viradas, porque isso para mim é ansiedade e eu não quero escrever 50 mil palavras erradas. Eu tenho amigos que ficam muito felizes de escrever 200 páginas para depois deletar. Para mim, eu preciso estar feliz pelo que eu estou produzindo no papel, mesmo no primeiro rascunho, para poder manter a felicidade de continuar trabalhando no dia seguinte. Durante o processo de escrita do livro da Addie LaRue, ela passa por várias cidades e lugares diferentes em tempos diferentes. Como foi esse processo de pesquisa para todas essas culturas diferentes durante tempos e crenças diferentes? Bem, foi bastante interessante e algo que vocês têm que ter em mente é que eu tenho a ideia da Addie LaRue antes do meu primeiro livro sair. No início da minha carreira, então, eu escrevi e publiquei e promovi 19 livros antes da Addie LaRue aparecer. E então, ao longo desses 9, 10 anos, eu estava viajando a trabalho e algumas vezes por pesquisa ou até para férias, mas em qualquer lugar que eu ia, eu via a Addie como um fã, como um passageiro. Ela estava sempre ali comigo e eu ia para uma cidade e eu me perguntava o que a Addie viria aqui, o que ela perceberia, porque a Addie e eu somos muito diferentes. Ela ela reluta em ser otimista, ela não tem nada a se apegar. Então, sempre que eu ia a algum lugar, eu me perguntava duas coisas. Uma, o que ela viria, perceberia, amaria. E 2, se eu pudesse descrever esse lugar, se eu pudesse capturar essa cidade e esse momento em uma página, o que eu diria? O que eu acho que não pode ser esquecido? Porque o fato é que você tem flashbacks na Addie LaRue que são muito rápidos e eu já visitei 10 outros lugares que eu nunca usei nada, então eu tenho alguns detalhes escritos, mas eu precisava de coisas muito específicas para os lugares que ela visitou, porque ela tem uma pessoa com uma vida muito pequena, ela não quer nem sair, ela só quer tempo, quer dizer, ela não sai com os amigos, ela estava sempre sozinha, basicamente nos primeiros 100 anos. Então tinha que ter um curso para ela, então qualquer lugar que eu ia, eu estava pesquisando. Qualquer lugar, por uma década, eu viajava no feriado, ou a trabalho, ou de férias, eu procurava lugares onde a Addie podia estar em momentos que ela podia estar. Para a tela? Eu queria perguntar, na verdade, não sobre o novo livro, mas sobre Melodia Feroz, porque foi um livro que, quando eu li a sinopse, eu achei muito diferente de como o mal traz mais mal, a violência gera mais violência. E aí eu queria saber como surgiu essa ideia de a violência gerar coisas físicas, maus físicos, mas maus reais. É isso. Bem, em inglês a gente chama de The Savage Song, quer dizer, eu sou americana e mesmo eu morar na Escócia agora, eu fui criada nos Estados Unidos e nós temos uma pandemia extremamente violenta e todas as pandemias são violentas, então nós temos os mesmos pensamentos e as pessoas não querem mudar quando alguma coisa horrível acontece.
Então são os primeiros a rezar e pedir por isso. Então a gente chega a um ponto em que a gente olha para massacres nas escolas e tiroteios e muitas pessoas no meu entorno querendo e pensando como que isso continua acontecendo, como que nada muda. E porque eu sou uma autora de fantasias, de ficção, quer dizer, talvez isso seja na minha cabeça, mas eu penso no mundo em termos de metafísica algumas vezes. E eu sempre fico pensando, essa ação tem que ter uma reação. Tanta ação precisa de alguma coisa que equilibre isso e como que isso não pode ser equilibrado. E aí foi quando eu comecei a pensar que e se essa balança mudasse e todos esses atos violentos, agressivos, essas atrocidades começassem a resultar em alguma coisa mais tangível do que luto? Isso poderia trazer algo. Então eu comecei a pensar, e se a violência começasse a trazer algo? Porque quer dizer, e se alguma coisa tivesse sendo esquecida no meio dessas ações? Então esse é o ponto de partida para Savage Song e para os 2 livros que eu escrevi em séries, porque eu pensava, como que não pode ter um equilíbrio? E a gente está sempre buscando equilíbrio e explicações. Não só isso, mas como escritora, você quer dar uma forma ao mal. Você quer dar uma forma, porque uma forma pode ser combatida de uma maneira que uma ideia não pode. Então, era uma questão de dar tudo isso, uma forma a tudo isso, e oferecer isso a adolescentes, quer dizer, a uma geração que não só vê os danos, mas que vê uma maneira de repará-los, e de maneiras que a gente não consegue pensar nas coisas acontecendo, mas a gente precisa agir para o futuro ser melhor. Não, alô? Não é uma pergunta, na verdade, é mais um agradecimento, porque você é minha escritora favorita. E eu queria agradecer especialmente pelos livros Vilão e Vingança, porque eles são meus livros favoritos da vida. E você é uma ótima escritora e eu te adoro. Isso é isso. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Vicious é provavelmente a única razão de eu não desistir de publicar. Eu tive a ideia de Vicious num momento em que eu estava perdendo o amor por escrever e publicar e nada estava bem. E eu pensei, bom, se ninguém ler os meus livros, eu posso escrever qualquer coisa que eu quiser. E mal sabia eu que naquele momento isso seria a força motriz do resto da minha carreira. Foi ali que eu percebi que quando você escreve para você mesma, quando você escreve com você sendo a plateia, você não se frustra, não tem frustrações, e aí você depois vê como que o livro está quando ele é publicado, mas você precisa curtir e escrever, você tem que escrever sobre o que você quer ler. Então, pelo menos, se eu tiver uma plateia de que sou eu, já está tudo bem. Então, basicamente, eu escrevi e eu achei que aquilo ali seria minha despedida. Mas as pessoas gostaram e eu percebi que a partir dali na minha carreira eu poderia escrever o que eu queria ler. E era a única coisa que eu tinha controle. Bom, minha pergunta é sobre vilão. Como você acabou de falar, Vilão não seria publicado. E o Victor e o Eli são personagens completamente complexos e nenhum deles é totalmente bom ou ruim. Como para você foi escrever personagens tão reais, de certa maneira, em um livro que só você iria ler de primeiro momento? Yeah, I mean, I think they embody
Bom, eu acho que criar pessoas é a parte favorita do meu processo. Eu não tenho muito interesse em criar arquétipos. Eu fico fascinada pela ideia de que o poder pode ser pior e eu, desde vícios, sou conhecida por ser alguém que realmente gosta de escrever antagonistas, mas até o ponto em que os meus protagonistas também são completamente perturbados e então tem uma situação de nivelamento aí. Eu quero fazer um bom vilão, mas aí eu preciso de um bom protagonista para a gente gostar tanto quanto o vilão. E é difícil porque, como leitores, nós gostamos de vilões. Então, eu pensei, tudo bem, se os meus vilões forem simples e antagonistas, então os meus heróis podem ser também simples protagonistas. Eles precisam existir naquela confusão moral, então a gente pensa no Vicious, a gente tem o Victor, e eu diria que a Ed, ela não é uma heroína, o Luke certamente é um vilão bastante complicado. E August in the Seventh Song, que eu estava falando, tem realmente um monstro ali. Então eu acho que não é que Victor e Eli no Vicious são tão diferentes dos meus outros trabalhos. Eu acho que eles foram cruciais para minha evolução como escritora. São o tipo de personagem que eu sou fascinada como leitora e como plateia, então para mim eles são o tipo de personagem que eu quero escrever e eu espero que haja mais alguém por aí que goste deles tanto quanto eu. E eu também penso que qualquer coisa que faça com que os meus leitores questionem sua própria moralidade, quer dizer, nós temos vilões que a gente pode fazer as pessoas se questionarem sobre seus próprios valores e fazer com que eles percebam que a vida é complicada e não é fácil fazer definições como de bom ou mal, ou herói e vilão. E então, se as pessoas perceberem isso, para mim já basta. Até essa é uma pergunta que eu queria fazer agora, que é, você sente que, porque assim, os seus personagens, mesmo os que não necessariamente são queer na página, você tem vários personagens queer, e eu acho muito interessante como, tipo, existe quase um empoderamento em você colocar personagens queer no papel de vilão, porque você pode ser quem você quiser, você não precisa ser só o herói. Eu não sei se é uma coisa intencional nesse sentido para você. Bem, sabe o que eu penso? Eu acho que, quer dizer, eu não saí do armário até eu ter 27 anos. Eu, na verdade, nem tinha percebido isso antes. Então, eu tenho muitos livros que foram escritos antes de eu perceber a minha própria identidade. Sim, eu já estava explorando esses assuntos pessoas diferentes, pessoas que mesmo não serem chamadas de gays, mas elas são pessoas que não se sentem à vontade no seu próprio mundo, na sua comunidade, na sua família ou na sua própria pele. Eu sempre escrevi sobre os excluídos e algumas vezes os excluídos nascem não excluídos, eles nascem numa comunidade, mas eles não pertencem a ela, e os excluídos às vezes são de fato excluídos da comunidade. Então, o que eu acho que eu faço agora, quer dizer, olhando retrospectivamente e pela minha situação, eu acho que eu posso dizer que muito antes de eu perceber que eu era gay, eu nunca me senti confortável, nunca me senti à vontade na minha vida, não me senti em casa, na minha pele, no meu mundo, e é isso que os meus personagens exploram. E que eu vou continuar explorando. Alguns personagens vão ser assim, outros não. Eu acho que, de fato, há muitas pessoas héteros no mundo, quer dizer, nós temos um grande espectro de oportunidades, mas é mais uma questão de ter... uma questão de achar o seu caminho no mundo. Eu tenho uma tatuagem, aliás, quer dizer, eu tenho muitas tatuagens, mas eu tenho uma fala em latim
que eu fiz essa tatuagem. Botei no livro porque é uma tatuagem que eu tenho no meu corpo, que basicamente quer dizer que ou eu vou achar o caminho ou eu vou fazer meu próprio caminho. E realmente é isso, muito antes de eu até mesmo ter termos e definições que se ajustassem a mim, eu sempre pensei que eu precisava criar o meu próprio caminho. E eu acho que os meus personagens estão fazendo isso também. Temos uma pergunta ali. Alguém tem um microfone? Hey, in the final of Ed LaRue, Eddie said that Luke doesn't know what love it is, but she really know what it is too, because she's been through a lot of time by herself, and no one's love her or know her. So, what do you think about it? I think that love. Eu acho que o amor, quer dizer, talvez seja errado chamar isso de uma história de amor. A relação que a Ed tem com o Luke tem base na possessão, na possessividade. Ela até diz isso para ele em um momento que ele não sabe o que é amor e se ele amasse ela, ele deixaria ela partir. E ele diz que é porque ele ama ela que ele não vai. E ela diz, isso não é amor, isso é possessividade. E eu acho que esse é um elemento e eu não acho, quer dizer, isso é forte, eu não acho que o que existe entre Ed e Henry seja um grande amor com letras maiúsculas. É intimidade. Eu acho que ela está desesperadamente querendo ser vista e conhecida por alguém. E talvez seja amor, mas isso não necessariamente é um amor romântico. Eu não vou dizer que Ed e Henry não se preocupam um com o outro, mas a gente precisa lembrar que ele tem 1 ano em 300 anos da vida dela, então eles estão colocando um peso muito grande um no outro. Eles estão exigindo uma grande quantidade de emoções e de coisas um do outro. E eu realmente acho que eles amam um ao outro, mas eu acho que não é a mesma coisa que romance. Eu acho que essa é uma história de preenchimento e da Ed experimentar algo que ela quer colocar num pedestal, porque ela esteve lá por 300 anos, então ela quer experimentar, mas isso não é uma história de amor, é uma história de experiências. E eu acho que a Ed já sentiu o amor e já foi amada, obviamente pelo Henry, mas eu acho que é uma coisa muito complicada chamar isso de uma história de amor, ou não sei, quer dizer, depende. Você pode amar algo, você pode amar uma experiência, você pode amar um local, mas eu acho que quando a gente fala amor, a gente sempre pensa de fato romântico, e isso não é tão simples. Então não é tão fácil fazer uma história de amor no sentido romântico. Temos algumas perguntas do público online que eu vou fazer aqui. A primeira adoraria saber como você coordena histórias meio escritas. Se você tem um arquivo de histórias começadas e decide terminar uma delas, ou se trabalha simultaneamente em várias. Eu só escrevo um livro de cada vez, quer dizer, escrever ativamente. Eu só escrevo porque eu escrevo ficção, então tem muitos elementos a serem criados e eu acabo perdendo a voz. Mas eu planejo várias histórias com antecedência, então provavelmente eu já tenho 6 livros em contrato agora para eu escrever, mas eu estou escrevendo ativamente Threads of Power, que é o próximo livro que vai vir, e eu estou escrevendo só esse livro. Em termos de organização, é um pesadelo.
Eu sempre tenho, sei lá, eu agora tenho 19 arquivos abertos no meu computador e várias partes e nada me impede de ser caótica. Eu geralmente perco coisas que eu escrevo e eu preciso acreditar que se elas fossem importantes o suficiente, eu vou conseguir escrever de novo, mas eu sou péssima com organização. Livros em contrato. Deus, se for da sua vontade, sua filha está pronta. A segunda pergunta que a gente tem aqui do Guilherme eu queria saber como foi voltar ao universo de Tons de Magia depois de tantos anos, o que mudou, como foi reencontrar esses personagens e os maiores desafios. I mean, it's been like coming home. É como voltar para casa, porque são 7 anos entre os livros. Então, nesse tempo, no espaço e no livro, para mim. E eu senti falta deles, eu estava com saudade de todo mundo, eu senti falta desse mundo. É realmente assustador, eu estou muito assustada de deixar essas pessoas, porque eu nunca quero contar a mesma história 2 vezes, então eu não vou fazer um spin de Shades of Magic, eu preciso fazer alguma coisa nova, mas eu realmente estou muito orgulhosa da história que eu estou contando e foi realmente muito bom encontrar os meus fãs de novo. É como voltar para casa. Quero te dar um abraço. I would love to hug you. A Mila pergunta, queria saber se assim como você está retomando o universo de Tons de Magia, você tem intenção de escrever algo relacionado ao universo de veracidade, Monsters of Verity? I don't know. Eu não sei. I wish I had a clear Eu queria ter uma resposta clara, mas não está nos planos imediatos, mas nunca diga nunca. Mas há algumas coisas que eu ainda não explorei tanto quanto eu gostaria, então quem sabe um dia, mas imediatamente eu tenho 3 livros do Three Shades of Magic e alguns outros livros vindo por aí, então não está nada imediato. A Bianca pergunta, em Eri existem várias obras de arte citadas. Essas são obras que te afetaram pessoalmente ou você, quando viu, pensou que afetariam a Eri? The pieces of art in the book are As partes do livro são todas fictícias, então eu criei, basicamente, tudo vem da minha cabeça, eu criei tudo do nada, obviamente em diferentes partes, tempos e com realidades diferentes, mas foi uma experiência muito legal. Criar a arte que vai em Ed La Rue, mesmo teoricamente, porque cada parte é tão importante. Eu acho que a parte do coração do Henry talvez seja a minha favorita. E outra pergunta da Mila. Uma vez você disse que pensou em desistir de escrever para o público jovem adulto. Como está a sua relação com a escrita para essa faixa etária hoje? É interessante, quer dizer, eu não penso tanto sobre isso. Eu estou tentando escrever histórias agora que eu chamaria para todas as idades, porque os meus livros não têm realmente um ponto claro em relação ao que é feito para ser popular ou não. Então, o meu próximo livro, Gallant, vai ser publicado em março e eu gosto disso, eu escrevo sobre o que eu gosto de ler, então eu quero histórias que desafiem o limite um pouco mais. Eu acho que a gente precisa entender quem vai falar para você como leitor. Então agora eu estou tentando escrever livros que são um pouco mais diferentes desses modelos de livros de prateleira, mas eu escrevo para quem quer que queira me ver no meu trabalho. Eu não coloco um limite de idade nisso. A Anitta pergunta, você tem um destaque no Instagram onde escreve à mão alguns dos trechos favoritos das pessoas para elas tatuarem. Como você se sente sabendo que as suas palavras estão permanentemente no corpo e na vida das pessoas?
It's very, very surreal. É muito surreal. Óbvio, alguém que faz tatuagem entende a importância de usar o seu corpo como uma tela, como memória. Então, eu sempre fico muito honrada quando as pessoas me perguntam isso. Eu mantenho aquele arquivo no Instagram porque eu já fui perguntada tantas vezes e realmente a minha caligrafia é muito esquisita, mas eu fico feliz que as pessoas gostem. Eu sei que é meio ilegível, mas enfim, é realmente muito incrível ter isso. É muito estranho, é esquisito, porque eu não entendo exatamente o processo. Quer dizer, eu fico muito feliz. Tem mais alguma pergunta ao vivo? Eu não acho que tem nenhuma pergunta online. Ah, tem uma pergunta ali. Eu queria saber qual foi a primeira coisa que você escreveu. Se foi, tipo, um poema, um conto e a idade que você tinha. Eu escrevi um conto quando eu tinha 11 anos ou 12, eu acho, sobre dois irmãos. Um era o anjo da morte e o outro o anjo da vida. E o anjo da morte matou o anjo da vida porque ele tinha ciúme de que todo mundo gostava mais do seu irmão. Mas sem o anjo da vida, as pessoas pararam de nascer e então o mundo ficou vazio. Então eu acho que o que eu estou dizendo é que as minhas histórias mais antigas podem dar uma ideia do que eu estava indo fazer depois, né? Sensacional. As a writer, is there any type of pattern that you think that you should put in a book? Like what gives you the inspiration of saying that all other generations should know about this and put it in a page so all the information gets registered so everybody knows? Is there any type of pattern? Oh, okay. Any type of things that makes you think that should be passed forward to other type of people? Eu nunca penso dessa forma. Eu acho que você pode colocar o que você quiser numa história. Você pode esconder ovos, colocar partes de conhecimento. Eu nunca penso em histórias em termos de como que elas vão durar. Eu, honestamente, só penso em colocar ela no papel para eu não ser a única a conhecer ela, se é que isso faz sentido. Temos mais uma pergunta online da Letícia. E ela diz: acredito que Holland tenha sido um personagem bem complexo de se criar. Como foi criar a história dele e o desenvolver, já que isso aconteceu lentamente e tem reviravoltas ao longo da trilogia? Is this for Holland? É para Holland? Yeah. Okay. Bem, o Holland é o meu tipo de personagem preferido porque eu gosto de fazer com que o leitor decida como ele se sente sobre o personagem e então mudar de ideia. E então, se eu tenho um objetivo com o livro, é isso. O que quer que você pense sobre um personagem, principalmente um personagem ruim, eu quero mudar, que você mude de ideia durante o livro. É a mesma coisa com Eli Vicious, e eu acho que em Holland eu sabia o meu objetivo nesses livros. Então, ele seria um vilão no livro 1. Ele seria um antagonista, que passaria antagonista no livro 2 e 3. E aí depois ele acaba sendo um protagonista no último livro. Então eu sabia quais eram as mudanças que eu queria fazer. E o que eu percebi foi que a melhor maneira de complicar o sentimento do leitor pelo personagem é contar mais. É muito fácil odiar alguém ou passar um julgamento sobre alguém quando você não sabe muito sobre a pessoa, como a pessoa se tornou o que ela é. Então, no livro 1, você não conhece a história do Holland, você não sabe nada sobre ele.
exceto o estado atual dele. E então é uma questão de mostrar a vocês, leitores, que sim, ele é uma pessoa ruim, ele é um cara ruim agora, mas nós todos nos tornamos as pessoas que nós somos. A gente não nasce assim. A gente tem experiências que trazem esse formato. Então, todas as minhas histórias, eu penso muito na história pregressa do personagem para saber como ele chegou a ser o que a gente conhece, porque o que ele foi molda o que ele é. E o Holland é um perfeito exemplo disso. Mais uma pergunta na plateia. Eu queria saber se você já teve medo de escrever sobre algo, colocar algo em um livro por medo da resposta do público ou por medo de ganhar hate ou ódio e tal. Não, porque a gente não pode agradar todo mundo e eu fico muito feliz de ter o meu público muito grata, mas não é a razão de eu escrever. Eu escrevo porque é o que eu amo fazer. E eu lembro de fazer esse exercício em que eu imaginava não ter leitores, mas enfim, eu olhava para algumas críticas e o que as pessoas estavam falando de Lila Bard, que é um personagem muito forte, e todos nas críticas eram contraditórios uns aos outros. E então um dizia eu amo a Lila, o outro dizia eu odeio, ela é muito forte, ela é muito fraca, ela é a melhor ou a pior parte. Então toda revisão falava uma coisa diferente. E aí depois eu percebi que os leitores não são iguais, não são monolíticos. Cada um tem sua reação, cada um tem seu próprio controle. A história que eu entrego a você, eu não posso controlar quem você é. Você, pessoa recebendo a história. Eu não sei nada sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o que você está querendo ler numa história. Eu não sei nada disso e nunca vou saber. Então, tudo que eu posso fazer é contar a melhor história possível. E realmente não há motivo para ficar triste com o resto. Mas, Victor, eu queria muito te agradecer pelo seu tempo, muito te agradecer pelas respostas. Foi muito inspirador. Eu tô com o coração quentinho. Muito obrigada por ter conversado com a gente. Obrigada a vocês e quem está assistindo online por estarem assistindo. Muito obrigada.